Oi pessoal, vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai fazer a carga da lista de rotinas na inclusão. O que que quer dizer isso? Não sei se vocês se lembram, mas aqui nesse grid, quando você, do cadastro de usuários, quando você está fazendo a inclusão, ele está vindo em branco e ele só vem preenchido quando está na alteração, consulta e exclusão, porque ele vem com os dados do usuário. Então a gente vai ver isso aí no sistema e vai fazer essa alimentação desses dados para a rotina de inclusão. Então eu estou aqui com o IDE já aberto, a nossa tela do sistema e aqui a tela de lista de usuários que abre quando a gente quando a gente entra nessa parte do cadastro de usuários. Então, o que eu estou querendo dizer, que eu comentei ali na apresentação você tem aqui, você escolheu alguém, você vai consultar, ele traz a lista de rotinas com os acessos que a pessoa tem, né? Na consulta, na alteração também e na exclusão também. Porém, quando você clica aqui no incluir, você está vendo que está vindo em branco. Então o vídeo de hoje vai ser para preencher essa parte, esse grid, de tal forma que quando a gente for carregar os dados, né, for incluir um novo usuário, a gente já vai ter as opções aí colocadas. Então isso é a nossa missão de hoje, na missão desse vídeo, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai verificar, vai criar uma função para ler essas rotinas. A gente tem aqui no nosso Visual Studio essa funções de usuários, funções usuários.prg, e a gente já tem aqui embaixo um ler rotinas por usuário. Esse daqui é para ele ler as rotinas de um usuário especificado. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai copiar isso daqui, vai colar, e vamos criar uma ler rotinas só. Sem especificar o usuário, ele vai pegar toda a lista de rotinas que existe no cadastro, tá? Para isso a gente não vai precisar desse a itens, tá? Aliás, nem na outra não precisaria, porque ele não está trazendo nada, a gente já está no resultado. A gente pode até tirar isso aqui. Mas podemos deixar, não está. Deixa eu ver aqui. Não tem, realmente não tem utilização. Bom, tudo bem. Então pode ser retirado. Aí aqui, então a gente vai colocar nesse consulta, que a gente vai querer o código da rotina e o nome da rotina, certo? E montando a rotina, o comando SQL para isso. Então a gente vai pegar o código rotina e rotina da tabela rotina. Chama na tabela nosso MySQL exec query e faz a consulta lá e vai colocar isso daí nesse vetor A resultado e retorna esse vetor, tá? Que na verdade é um vetor de vetores, porque ele vai ter, cada linha vai ter duas informações, o código da rotina e a rotina, certo? Com isso a gente vai ter uma já genérico para poder obter esses dados. E o que que a gente vai fazer com isso? A gente vai na nossa aqui na mostra tela usuário, que é aquela rotina que faz que chama a tela de usuário e que vai estar preenchendo as coisas. Então, quando ele vai fazer
ele entra aqui nessa função, não sei se vocês se lembram, ele coloca aqui quando a ação é inclusão, ele só estava dando a informação de abrir tela, né? Agora a gente já vai fazer outra coisa. A gente, além disso, a gente vai preencher nesse acessos, que é aquele vetor onde a gente já guarda quando é alteração, tal, né? A gente vai carregar o resultado do ler rotinas. Então, com isso, a gente já vai ter nessa variável a acessos toda a lista de rotinas e seus códigos. Só para não ter que ficar digitando, a gente vai pegar daqui de baixo mesmo, o que é igual o for que a gente vai utilizar. É mais rápido, em vez de ter que ficar digitando tudo, né? Então ele vai pegar do a acessos, tem o item, vai o código da rotina, o nome da rotina. Essa outra parte aqui a gente não vai precisar. E a gente vai adicionar aqui no acessos detalhe, o código da rotina, o nome da rotina e, obviamente, como não tem o acesso definido e a gente tinha colocado como padrão que se não tem, se você está incluindo, você coloca como N, porque não sabe qual é o acesso, né? Então a gente vai, para não ficar em branco, né? Então a gente vai colocar sempre como negando. Falar, não, se não está informado nada, você não tem acesso. E aí a gente vai para colocar para cada uma das posições, das 5 posições, a gente vai colocar o N. Então, por padrão, como está incluindo, não sabemos ainda qual é o acesso, então simplesmente não tem o acesso, certo? Pronto. Com isso a gente já vai estar alimentando esse acesso detalhe. E o que mais que a gente precisa fazer? Ó, aqui a gente também faz essa mesma alimentação e já joga a função abre tela, como a gente tem ali. Só que a gente tem agora que carregar na página, né? Na página, na tela, no grid na tela. E como é que a gente faz isso? Lembra que aqui a gente coloca nesse if, se a ação diferente de i, ele vai preenchendo os dados. E aqui embaixo, nessa parte daqui, ele faz o preenchimento do grid com os acessos fornecidos. A gente tinha colocado isso dentro desse if se ação, porque a gente não tinha esse vetor preenchido, então estava dando erro. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar isso aqui para fora do if. De tal forma que quando como a gente tem, no caso da inclusão, ele vai estar com esse vetor preenchido, esse acessos detalhe, porque a gente preencheu aqui em cima, certo? A gente vai ter preenchido aqui, ó, acesso detalhe. Então ele tanto para inclusão quanto alteração, consulta exclusão, ele vai ter essa informação. A gente não vai mais precisar se preocupar com isso. Então a gente já pode jogar dentro do grid com essa função aqui, completar mesmo na inclusão. Então a diferença aqui é que na inclusão ele continua preenchendo os dados, pode-se dizer que do cabeçalho, né, que são o código do usuário, o nome do usuário, senha e assim por diante. Isso daí ele continua preenchendo na tela, só quando é alteração, consulta, exclusão. Porque na tela de inclusão não existe essa informação ainda. E preenche o grid para todos os casos, né? Então com isso a gente já vai ter aquela parte preenchida. Vamos compilar e ver como é que ficou essa questão.
Então aqui compilou. Vamos entrar no nosso sistema. Aqui na tela, vocês lembram que na hora que a gente entrou aqui no usuário, aqui a consulta continua igual. A gente vê que está igual porque você tem o teste de acesso com o cinza aqui, né? A alteração também, tudo em ordem. A exclusão também, tudo em ordem. E na hora que você colocava a inclusão, o incluir ele trazia o grid em branco. Agora vocês veem que ele está trazendo o grid preenchido, com todas as rotinas e seus códigos, e tudo com não, porque a gente ainda não forneceu acesso. Tá? Então, o objetivo desse vídeo foi atingido. O que a gente vai fazer no próximo vídeo? A gente tem, quando você aperta o botão de consulta, inclusão, alteração, exclusão, você abre essa tela sabendo qual o botão que foi acionado. Mas, para a função, como a gente não está usando variável pública para guardar isso, para poder fazer o salvar, a gente precisa identificar qual é o botão que foi pressionado aqui. Porque senão a gente coloca aqui, vai apertar o salvar e ele não vai saber se foi inclusão, alteração, consulta ou exclusão. Esse é um ponto. A gente já vai tratar dele na próxima tela. E o outro ponto que a gente precisa ver, que nós vamos ter tratado no próximo vídeo, quer dizer. E o outro ponto que a gente precisa fazer, que é no outro vídeo, é como fazer para informar o sim ou não aqui. Aí eu vou fazer de uma forma simples, pode-se fazer de várias formas, mas a gente vai fazer de uma forma mais simples, tá? Mas funciona também, tá? Então, por esse vídeo é só. E no próximo vídeo a gente vai fazer a identificação quando se clica no botão salvar, identificar qual foi o botão que foi pressionado aqui. Esse é o assunto do próximo vídeo. Tá ok? Então, por esse vídeo é só. Então, obrigado por assistir o vídeo. Deixem seus comentários, dúvidas, sugestões. Se vocês gostaram, podem deixar o seu like e se inscrevam no canal. E não se esqueçam de compartilhar com os amigos. E qualquer coisa é só colocar nos comentários. Tá ok? Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau.